Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Na verdade, eu estou feliz demais com Deus, por mais uma vez estar pregando a sua infalível palavra. Por isso, quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade. Quero magnificar a Deus, atribuir a Deus toda a honra, toda a glória, todos os louvores, toda a adoração que venham ser dadas somente a Ele nessa noite, porque Ele merece e Ele é digno. Quero também, em rápidas palavras, louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Samuel Procópio. Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade. Um grande homem de Deus que eu admiro, sempre acompanhei, e hoje o Senhor me trouxe a essa casa para poder pregar. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Deus abençoe também o pastor Marcos, que me trouxe até aqui. Prego lá todas as vezes que posso, que ele me convida. Tem tido muita misericórdia de mim. Deus abençoe. A todos os pastores, pastor Gedilson Silva, Deus abençoe, lá de Camboriú, os pastores que estão em retaguarda, Deus abençoe. Prazer estar com os senhores nessa noite. Também a pastora Adélia, que é a matriarca desta igreja. Deus possa abençoar, glória a Deus. Todos os obreiros, todos os membros, que o Senhor possa continuar abençoando esse trabalho, que o Senhor possa continuar fazendo os seus milagres aqui. Meus irmãos, eu tenho uma rápida, breve, sucinta palavra nessa noite. Queria convidar a todos a se colocar de pé, por gentileza, e abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo de número 3 e versículo de número 9. Gênesis capítulo 3, verso de número 9. Deus abençoe também o pregador João Vitor. Fala melhor do que eu, varão. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3 e versículo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Repetindo. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Tome assento nessa noite, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, senhoras, senhores, queria pedir a sua atenção nessa noite, pois toda atenção é pouca para compreendermos a palavra de Deus. Prometo que serei breve, serei objetivo, mas preciso da sua atenção, pois nesse instante, para mim ela vale mais que ouro e mais que prata. O pregador, ele precisa da atenção da igreja para expor a sua ideia e compartilhar a revelação de Deus. Quer ver um pregador incomodado? É quando ele vê as pessoas perambulando na igreja enquanto ele está pregando, ou conversando, ou dormindo. Mas eu creio que nessa igreja não tem essas coisas. Aqui tem pessoas que amam a palavra de Deus. O livro do Gênesis, junto com o livro do Apocalipse, dentre os 66 livros da Bíblia, são os dois de mais difícil interpretação, porque se trata de livros com muita figura de linguagem, sentidos figurados e alegóricos, e também muitas revelações de Deus. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 6, trata-se de uma revelação direta da parte do Senhor. E por isso, muitos opositores da Bíblia afirmam que Gênesis não passa de uma novela religiosa. Eles afirmam que não há nada que comprove
a veracidade desse livro, pois na verdade não há nenhum documento arqueológico ou histórico que comprove a autenticidade do livro do Gênesis. Mas esses capítulos precisam ou requerem que a pessoa que leia tenha fé que o Deus que revelou a Moisés foi o mesmo Deus que operou todas as coisas nesse capítulo. Por isso, Gênesis é uma espécie de resumo da criação de Deus. Pois se Deus revelasse todas as coisas, como criou, vírgula por vírgula, não conteria em um só livro. Por isso Deus resolveu resumir para Moisés como criou, ou na maioria das hipóteses estava recriando a terra. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Senhor então começou a criar a terra, ou recriar a terra, pois o texto diz que ela estava sem forma e vazia, e há quem diga que Deus não cria nada sem forma e nada vazio, então indicando uma grande explosão. Mas isso é para outro tipo de discussão. Nós entendemos então que tudo o que Deus criava era com o poder da sua poderosa palavra. Aquilo que Deus criava era somente com o poder da sua palavra. Aquilo que não tinha visibilidade tornava-se visível. Aquilo que não tinha existência vinha à existência só com o poder da palavra de Deus. O Senhor dizia: haja luz, então a luz aparecia. O Senhor tudo o que fazia era bom. Tudo o que o Senhor fazia era bom aos seus olhos. A expansão era boa, a porção seca era boa, os mares eram bons, as ervas do campo que floresceram eram boas. Também as estrelas e os grandes luminares que o Senhor fez pareceram bons aos seus olhos. Os répteis, os animais da terra, os aquáticos e aqueles que voariam também eram bons. E Moisés, contando a história resumida, ele vai, claro, traçar 7 dias como os dias que Deus precisou para criar todas as coisas. É claro que quando ele disse 7 dias, ele estava usando uma linguagem humana. Quando Deus criou as coisas da terra, durou eternidades e eternidades. O termo 7 dias é uma linguagem humana para que nós possamos entender. E nessa linguagem, Moisés está relatando como Deus criar as coisas, e vai relatar que no 6º dia, Deus não vai mais usar somente o poder da sua palavra. Agora Deus vai arregaçar as mangas e vai usar as próprias mãos para criar outra coisa. Foi Isaías quem disse, não sei se na forma literal ou uma metáfora, que Deus ajuntou todo o pó da terra para formar o homem a partir dele. O Senhor criou o primeiro homem da terra, e diz a Bíblia que o Senhor lança uma das frases mais famosas da história: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi Agostinho quem disse que naquele dia Deus não estava sozinho. É bem verdade que são muitas as opiniões acerca desse texto. Uns dizem que eram deuses, é claro que esses que dizem isso apelam para o politeísmo. Outros afirmam que era a triunidade criando o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas deixando especulações de lado, sabemos que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E claro que quando a Bíblia afirma que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, não está falando na questão física, porque Jesus afirmou que Deus não é físico, Deus não é matéria,
Deus é espírito. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, está falando do caráter mental, do espiritual, do interior. Então o homem está sendo criado para ser a própria imagem de Deus. Vou repetir: o homem está sendo criado para ser a própria imagem de Deus. Eu vou melhorar porque é a igreja do Samuel Procópio. O homem foi criado para refletir a imagem de Deus. Nós vamos entender isso mais ou menos quando Felipe indaga Jesus dizendo: Senhor, até quando não nos mostrará o Pai? Então Jesus vai repreendê-lo e vai dizer: Felipe, está andando comigo tanto tempo e ainda não entendeu? Não, Senhor, eu ainda não entendi. Então aprende isso: quem olha para mim consegue ver a Deus. Quem olha para mim, por quê? Porque Jesus é o espelho de Deus. Ele reflete a imagem do Senhor. É por isso que eu entendi o que Paulo quis dizer às igrejas de Corinto. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não sei se eu vou ofender algum pastor que está comigo nessa noite, mas tem pastor que não tem coragem de assumir a responsabilidade e dizer: olha para mim e faz o que eu faço, anda onde eu ando e fala o que eu falo, porque eu reflito a imagem de Deus. Mas ele dá uma desculpa dizendo: não olha para mim porque eu tenho falhas, não olha para mim porque eu sou pecador. É verdade, você é pecador, tem falhas, mas tem pessoas que não têm fé o suficiente para enxergar a Deus, mas precisa olhar para alguém para poder se conectar com Deus. É por isso que Paulo e Jesus nos mostraram que o homem que tem a presença de Deus de verdade tem a capacidade de refletir a imagem do Senhor. Por gentileza, diga para alguém que está ao seu lado: você foi chamado para ser espelho de Deus na terra. Oh, glórias ao nome do Senhor. Quem olha para você tem que ver a Deus. A sua família tem que olhar para você e tem que ver Deus. Os seus amigos têm que olhar para você e tem que ver Deus. Os seus vizinhos têm que olhar para você e tem que ver Deus. A igreja tem que olhar para você e tem que ver Deus. Mas se o espelho estiver rachado, se o espelho estiver sujo, não reflete imagem. Mas nessa noite, se o espelho estiver quebrado, Deus vai consertar. Eu tenho que ver Deus em você. Você tem que ver Deus em mim. Pregador, eu prego tanto para minha família, só que aquela raça ruim, porque você fala assim, aquela raça ruim não vem para a igreja, não escutam a minha pregação. Para de pregar então, porque as pessoas têm que ver Deus em você. Se você for a imagem de Deus, um espelho de Deus, e transparecer a presença de Deus, você não vai precisar liberar nenhuma palavra. Eles vão olhar para você e dizer: eu quero ser que nem ele, quero ir na igreja dele, quero... Aleluia, glórias ao nome dos... Mas o que nós vemos hoje em dia é muitos espelhos quebrados, espelhos sujos. Já percebeu que quando você vai olhar no espelho, se está quebrado, você não consegue ver direito sua face? Se está sujo, piorou, você não vê nada. Pessoas que são espelhos, foram chamadas para isso, só que não refletem mais porque estão rachados ou estão sujos. Mas eu quero crer que nessa noite, se tiver espelho rachado aqui, o Senhor vai quebrar e vai fazer outro lugar. E se tiver sujo, Deus vai fazer uma limpeza, porque Paulo disse: não há nada que a oração e a palavra não possam purificar. Quem crê nessa palavra, dá um glória só para eu ouvir que você chegou. A Bíblia diz: o homem sendo chamado recebeu o Espírito, porque Deus sopra nas suas narinas, é feito alma vivente, recebe o nome de Adão. O Senhor planta um jardim fechado para ele cuidar, para ele lavrar.
Então Deus coloca Adão no jardim, e Adão recebe regalias da parte de Deus. Adão, ele pode dar nomes para todos os animais da terra. Qualquer animal que ele ver, ele vai dar um nome. Regalias no jardim. Foi colocado e tinha regalias naquele jardim. Só que aquele jardim não era dele. Aquele jardim era de Deus. Guarde isso. Aquele jardim não era dele. Aquele jardim era de Deus. Foi colocado lá para cuidar, para lavrar. E você vai perceber na Bíblia, no capítulo 2 e versículo de número, aleluia, 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Olhe para cá, por favor. Pois eu acabo de ler a primeira vez que Deus, o Ser Supremo, fez contato com o homem da terra. A primeira vez que Deus abre contato com sua criação é no versículo em que ora acabo de ler. E perceba que a primeira vez que Deus fala com a humanidade não é pedindo um conselho, pastor Samuel Procópio, não é pedindo alguma coisa para o homem, não é dando um alerta, mas a Bíblia é clara em dizer: e ordenou o Senhor. A primeira vez que Deus fala com o homem na terra é dando uma ordem direta. E eu, lendo a Bíblia Sagrada, pude entender que era o Senhor estabelecendo princípios dentro do jardim e estabelecendo princípios na vida do homem terreno. E a primeira vez, a primeira coisa que o homem aprende no jardim é: Deus manda e eu obedeço. A primeira coisa que Adão aprende no jardim é: Deus manda e eu obedeço. Se Adão quisesse ter um contato com Deus, se Adão quisesse ter intimidade com Deus, ele tinha que entender esse princípio. E o princípio é: Deus manda e o homem obedece. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você descobre que os maiores e melhores amigos de Deus tiveram a mesma experiência que Adão. A primeira vez que Deus fala com Noé é dando uma ordem direta: constrói uma arca, entra e coloca a tua família com você. A primeira vez que Deus fala com Abrão é uma ordem direta: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A primeira vez que Deus fala com Moisés é uma ordem direta: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. É por isso que eu já estou dizendo nessa noite: quer ter intimidade com Deus, quer ter amizade com Deus, quer ter proximidade com Deus, então desestufa o peito, desempina esse nariz, para de se achar e começa a obedecer a voz de Deus. Quem manda aqui não é você, quem manda aqui é Deus. É Deus. Pega na mão de alguém que está ao seu lado, por favor. Pega na mão dele por gentileza, chacoalha a mão dele com carinho e diga: aqui você não manda nada, você manda na sua casa, na sua empresa, aqui nesse jardim. Quem manda é Deus, quem manda é Deus, quem levanta pregador é Deus. Alataca Calamandacam. Porque tem pessoas que acham que podem mandar num jardim que não é dele. Só porque faz alguma coisa, acha que pode mandar. Você pode mandar na sua casa, mas nesse jardim, Adão, quem manda é Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Estabelece-se um princípio no intelecto de Adão que ele tem que obedecer. E obedecendo a Deus, começa um efeito dominó reverso.
pois a obediência de Adão gerou a santidade. O corpo dele não tinha pecado, era impecável, sem manchas, por causa da obediência, que gerou um segundo princípio na mente de Adão. Meu corpo é santo, eu tenho que ser santo diante de Deus. Segundo princípio, só que Adão se sentiu sozinho, porque viu que a leoa tinha o leão tinha a leoa, viu que o cachorro tinha a cadela, viu que cada animal tinha uma disjuntora e não tinha nada ou nenhum animal que pudesse estar como diante dele. Então Deus disse: não é bom que o homem viva só. Colocou Adão num profundo sono. Adão dormiu. O Senhor tirou sua costela e fez Eva e entregou para Adão. E olha o que o texto diz para mim caminhar e pregar rápido. Adão olhou para Eva, Eva olhou para Adão, e ambos estavam nus, desprovidos de roupas. Só que ambos não viram maldade um no outro. Adão não viu maldade em Eva, Eva não viu maldade em Adão. E aqui eu percebo um terceiro princípio nascendo dentro do jardim. O homem é inocente no que tange a não ver maldade nas pessoas. O homem é puro de olhos e de corpo. E melhor ainda, se estabelece um quarto princípio, porque segundo a Bíblia, às 18 horas Deus descia no jardim para falar com Adão, para ter comunhão com Adão, para comungar com Adão. Imagine Adão, que teve o privilégio que nenhum homem na terra teve, que era falar com Deus sem nenhuma espécie de pecado. Quem sabe Deus descia na sua totalidade, ou até mesmo na teofania, não se sabe. O que se sabe era que o grau de intimidade que Adão desfrutava era muito especial. Adão tinha acesso a Deus. Digo de novo, Adão tinha acesso a Deus. Imagine uma hora em que Adão ficava feliz, que o sorriso dele vinha de orelha a orelha. Era quando dava 18 horas da tarde, a hora que ele ia falar com seu pai, a hora que ele ia abraçar, claro que de modo alegórico, a hora que ele ia ficar pertinho de Deus. Isso eram princípios estabelecidos dentro do jardim do Éden. Só que esses princípios viriam a acabar, pois a serpente usada por Satanás entrou em cena e pegou Eva desprovida ou despreparada, porque a ordem não veio para Eva, a ordem veio para Adão. E Adão resolveu deixar a sua esposa sozinha. Então a serpente, que sabe a hora de dar o bote, veio e enganou a Eva, persuadindo a comer do fruto da árvore do bem e do mal, justamente a árvore que Deus havia proibido. Quando ela come, os teus olhos se abrem. E Paulo disse que a mulher persuadiu Adão e o enganou. Lá vem Eva, deu do fruto para Adão comer, e quando Adão dá a primeira mordida no fruto da árvore proibida, os seus olhos se abrem. E senhoras e senhores, não era uma simples mordida em uma fruta, mas era Adão desobedecendo a voz de Deus e quebrando o primeiro princípio estabelecido no jardim. E agora começa o efeito dominó normal, que as peças vão cair. Quando ele perde a obediência, ele automaticamente perde a santidade. O seu corpo já não é mais imaculado, e quando perde a santidade, segundo a Bíblia, Adão olha para Eva e vê maldade.
Eva olha para Adão e também vê maldade. Ambos não são mais puros de olhos, mas estão vendo maldade um no outro. Coceram folhas de figueiras para se tampar, mas como se já não bastasse, quando deu 18 horas da tarde, lá vem Deus passear no jardim para falar com Adão. Eu não estava lá, mas parece que eu vejo Deus andando no meio do jardim, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, em toda a sua magnificência. Adão vai ouvir o barulho dos passos de Deus, e os passos de Deus vão soar como um barulho ensurdecedor aos ouvidos de Adão. Adão não teve dúvidas. Quando ouviu que Deus havia chegado, resolveu pegar na mão da esposa e se esconder detrás de uma das árvores. Quando ele se esconde, Deus está andando. E senhoras e senhores, Deus já sabia que Adão havia pecado. Deus já sabia que Adão havia errado. Deus já sabia que Adão havia mordido. Deus já sabia que ele havia desobedecido. Deus já sabia que tinha perdido a santidade. Deus já sabia que ele havia perdido a pureza de olhos. Deus já sabia que ele estava escondido. O lugar e a hora, o minuto, o segundo, o centésimo, o milésimo e o trilionésimo segundo em que ele pecou. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, Deus levanta a sua voz, que é de muitas águas, berra na eternidade e vai dizer: aonde está Adão? Mas pregador, por que Deus está perguntando aonde está ele, se ele já sabe? Oh, glória a Deus. E essa é a voz de misericórdia e também a voz da saudade de Deus. Porque Deus está clamando por um Adão que não era aquele que estava escondido atrás da árvore, mas Deus está gritando e perguntando daquele Adão que obedecia, daquele Adão que santificava, daquele Adão que era puro de olhos, e daquele Adão que não se escondia. Ele tinha prazer em ter acesso a Deus. Aonde está você? Sem medo de errar, por gentileza, diga para alguém: Deus está te procurando. Não tenha medo dele. Se ele fazer cara feia, diga que o pregador que mandou. Porque tem pessoas que estão no jardim, mas estão escondidas de Deus. E às vezes, porque pecou, porque errou, fez alguma coisa ruim, e ao invés de sair de trás da árvore, se apresentar e confessar, se escondeu. E é para você que Deus está falando: não é para se esconder, rapaz. Não é para se esconder, mulher. Eu vim nessa noite, não é para te julgar, eu vim te recuperar. Sai, 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 sai. Elabadacanto narachanduraia. Quem acredita nessa palavra, jogue duas mãos para cima. Adora, 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 adora. Deus veio te buscar. Levante a mão, levante a mão. Ele ainda tem esperança em você, rapaz. Não acabou. Confessa, 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 confessa. Deus te chamou. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. É daracanto narachanduraia. Me perdoe. Me perdoe se não estou entregando chave de carro ou chave de casa, porque o Senhor me revelou aqui que hoje vai tirar Adão de trás da árvore para ter um encontro genuíno com ele de novo.
porque talvez você errou. Mas pregador, eu estou no jardim, e daí? O que tem de pessoas no jardim desviadas não está escrito. E essa aqui vai para a câmera. O que tem de pregador desviado não está escrito. Começou bem, começou santo, começou obedecendo, aí pecou, ao invés de se arrepender, foi para trás da árvore achando que Deus não viu. Mas nessa noite eu vim como profeta, não pregador, para profetizar. Deus vai arrancar de trás da árvore. Eu vou ter que dar a considerar a canto, nara a mudique, a saia. Escute-me. Adão se apresentou, jogou a culpa em Eva. Eva na serpente, e você conhece a história melhor do que eu. Adão teve filhos e filhas. Pastor Marcos, e um bom pai que se preze, deixa um legado para os filhos. Se não tem condições de deixar um patrimônio, deixa pelo menos um legado de boas atitudes, um bom nome, boas obras. O que Adão fez com o Velho Testamento, com toda a sua descendência, não foi deixar legado. Adão deixou uma doença no sangue dos homens. Porque Noé, que foi o homem que repovoou a terra, tinha o sangue de Adão, e se esparramou por toda a humanidade do Velho Testamento. E os homens que nasceram nos anos que vieram, vira e mexe, tinham sintomas patológicos que não se pode explicar o porquê tinham. E é por isso que o tema da minha mensagem é Síndrome Adâmica. Diga assim comigo: Síndrome Adâmica. Os homens que vieram no Velho Testamento, todos tinham pelo menos uma gota de sangue de Adão. E vira e mexe, a doença que foi deixada por Adão atacava até mesmo os homens mais poderosos em obras. Alguém se lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Certo dia ele está na sua casa, não precisa de mulher porque tem muitas esposas, tem concubinas, não precisa da mulher de ninguém. Oh, glórias ao nome do Senhor. Ele não precisa, mas de repente o seu sangue pulsa. Os sintomas patológicos começam a aparecer. Quem sabe o sangue vem aos seus olhos e ele olha para a esposa do seu compatriota e a deseja no seu coração. Quando a própria lei diz: não adulterarás, ele vai tomar a mulher de Urias, adultera, desobedecendo a lei de Deus. E pior que adulterar é matar o camarada sem ele somente poder se defender. O que foi isso, pregador? A síndrome adâmica. Alguém, por favor, me explica por que Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que aguentou tantas adversidades, esse eu invejo, porque Moisés via Deus face a face, sentia o hálito de Deus. Mas esse Moisés, estando diante de uma rocha, recebe uma ordenância de Deus. Moisés fala com a rocha, só que de repente o seu sangue pulsa, o seu coração acelera e a doença começa a aparecer. E sem ninguém conseguir explicar, Moisés desobedece a voz de Deus e não fala, mas bate na rocha. O que é isso, pregador? Síndrome adâmica. A geração veterotestamentária era desprovida de santidade. Os pregadores à minha retaguarda sabem muito bem que para Deus descer no
monte Sinai e falar com o povo. Ele mandava os homens se santificar durante 3 dias, para o povo poder ouvir a sua voz. E quem tocasse em um pedacinho do monte morreria fumegado com a glória de Deus. Tudo isso por causa da síndrome adâmica, que arrancou a santidade da terra. Lembro-me muito bem que Caim e Abel eram irmãos de sangue, irmãos próximos, só que Abel ofereceu o sacrifício a Deus, e Caim, que era doente até o tutano, olha para o sacrifício de Abel e viu maldade no seu próprio irmão, viu coisas aonde não tinha. O que é isso? Falta de pureza de olhos, síndrome adâmica. Caim matou o seu irmão. E só a título de curiosidade, o que tem de crente matando crente só porque viu maldade aonde não tinha, não está escrito. Mas isso é para outro dia e para outra hora. E pior que é isso, os homens não tinham mais acesso a Deus. O único dia que o homem tinha acesso completo a Deus era no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e falava com o Senhor. Tudo isso porque o homem perdeu acesso graças à maldita doença chamada síndrome adâmica. Diga glória a Deus. Eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus porque eu sei que Deus vai falar aqui agora. Alabanda, cantuna, darácia. Só que Deus, pastor Marcos, pregadores, sabia e viu que os homens do Velho Testamento pagaram o preço. Foram punidos por causa do erro, da queda de Adão. E tem uma coisa que Deus não é injusto. Oh, glórias a Deus. Pastor Samuel, por gentileza, o senhor pode ler aqui para mim? Por gentileza. Romanos 5:19. 5:19. O senhor pode ler para nós? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você não entendeu nada. Não entendeu. Você não pegou? Eu peguei. Você pegou, pastor? Pegou? Oh, glórias ao nome. Então deixa que está comigo. Porque assim diz o Senhor: pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, todos serão feitos justos perante o Senhor. Deus levantou alguém maior do que Adão. Deus levantou alguém mais poderoso que Adão. Deus levantou alguém maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, bom pastor, porta das ovelhas, jardim perfumado, lírio dos vales, luz do mundo, sal da terra, cordeiro. Levante a mão, segura. Porque se Adão, glórias a Deus, dava nome para animais, esse homem que foi levantado veio à terra e deu nome para os homens. Porque se Adão jogou a culpa em Eva, esse homem não, ele assumiu a nossa culpa. Se Adão foi testado num jardim
delicioso, comeu e perdeu. Esse homem foi testado no deserto, não comeu e venceu. Adão deixou a sua noiva sozinha, mas esse homem jamais vai abandonar a sua noiva. Abra a boca quem acredita nisso, faz barulho para adorar. Eu vou entregar. Se põe de pé, por gentileza. Se põe de pé todos. Vou entregar. O Senhor me disse nas madrugadas: Gabriel, se levante e grite em alta voz para a minha igreja. Essa igreja não sofre da síndrome adâmica. Essa igreja não foi punida com a síndrome adâmica. Essa igreja está pautada no sacrifício do Calvário, porque o segundo Adão ficou 33 anos na terra obedecendo, 33 anos na terra em santidade, 33 anos na terra com pureza de olhos. E digo mais, no último suspiro ele disse: está consumado. Estando consumado, a cortina foi rasgada, e era o Senhor falando: os homens receberam o acesso a Deus de novo. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Só quem adora a Deus aqui, só quem veio adorar. Você tem o que muitos não puderam ter. Você pode o que muitos não puderam. Por gentileza, pegue na mão de alguém. Pode louvar, pode louvar. Louva, pode louvar. Pega na mão do seu irmão. Enquanto a Gleice louva, é Gleice, né? Você vai dar valor ao acesso que ele reconquistou para você. Você vai dar valor e vai voltar a obedecer de novo. Glória a Deus. Você vai voltar a santificar de novo. Alabanda, canto na. E vai parar de ver maldade aonde não tem maldade. O acesso está liberado. Só não adora, só não sente quem não quer. Quem crê nessa palavra, levante a mão do seu irmão para cima e dá mais um glória a Deus. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere